Olá, eu sou a Tatiane Tereza, esse é o Tempo de História, e o Tempo de História é um áudio que fala de forma bem simples a respeito de acontecimentos históricos. E hoje o Tempo de História vai falar um pouquinho ainda sobre o período da pré-história, mas falando sobre a ocupação do continente americano, do continente ameríndio. Bem, para a gente falar dessa ocupação é importante a gente lembrar de algumas informações. Primeiro, que as migrações que trouxeram os homens pré-históricos aqui elas são migrações milenares que aconteceram há muito tempo atrás. E esses povos são chamados povos alóctones, ou seja, são povos que vieram de outra região, são povos que migraram para cá. Os vestígios mais antigos dos seres humanos foram encontrados na África. Logo, a gente entende que é na África que o ser humano surgiu. Se o ser humano surgiu na África, como é que ele habita o continente americano? Então, falando nessa trajetória, a gente tem algumas teorias dessa ocupação do continente americano. A gente tem uma teoria bíblica, a gente tem a teoria do Estreito de Bering e a gente também tem a tese de Paul Rivet. Em relação à teoria bíblica, algumas partes da Bíblia podem nos levar a entender de que o território ele poderia ter sido ocupado por descendentes de Cã. E quem seria Cã? Cã, ele teria sido um filho de Noé que havia sido expulso da família de Noé pelo próprio Noé. A partir do episódio que Noé teria se embriagado, dormido nu, e Cã teria zombado do próprio pai e chamado os outros irmãos para ver aquela situação. Os outros irmãos se compadecendo do pai e cobrem o pai de costas, para não gerar uma humilhação para o pai Noé. A partir do momento que Noé descobre essa situação, dessa zombaria, Cã ele teria sido expulso. Então, muitos acreditam que quem habita o continente americano são os descendentes de Cã. Ou ainda, outros acreditam que teria sido uma das 12 tribos de Israel que fugiu do Egito. Mas essa é uma explicação bíblica. E lembrando que a Bíblia não tem ainda comprovação científica. Em relação de comprovações científicas, a gente tem a teoria do Estreito de Bering, aonde os seres humanos, a partir do momento que atingem aonde a gente tem a Rússia e também o Alasca norte-americano, eles teriam feito essa travessia a pé. Lembrando que estreito é quando você tem dois continentes que quase se tocam. Então, no momento da glaciação, quando os níveis dos mares estavam baixos e aquele território estava congelado, os seres humanos teriam conseguido atravessar da Ásia até a América, mais ou menos entre 15.000 e 10.000 a.C. Só que existem comprovações que vestígios de ossadas de homens aqui na América do Sul são mais antigas do que na América do Norte. Se a gente for pensar pela explicação do Estreito de Bering, os homens primeiro atravessaram o estreito, ocuparam a América do Norte, para depois ocupar a América Central e por fim chegar na América do Sul. Então, como explicar que vestígios de homens pré-históricos são mais antigos aqui na América do Sul do que na América do Norte? E daí a gente tem alguns pensadores, alguns pesquisadores, como Paul Rivet, que criaram uma teoria que ondas migratórias teriam vindo pelo mar. Ondas migratórias tanto da Ásia quanto da Austrália, das ilhas do Pacífico, tanto da Polinésia e da Melanésia, em canoas monóxilas. É claro, eram canoas feitas geralmente com um único tronco, muito simples, mas mesmo assim esses homens pré-históricos teriam conseguido atingir a América do Sul nessa onda migratória. Lembrando que, quando a gente fala de pré-história, durante muito tempo se teve a noção de que não se conseguiria fazer história sem documentos escritos. E como que os historiadores conseguem remontar esse passado da pré-história? Com a ajuda de outras ciências. Então, descobertas da arqueologia são importantíssimas para o historiador reescrever esse passado. Essas descobertas da arqueologia mostram que havia um padrão cultural diverso desses homens pré-históricos aqui na América, ou seja, os primeiros homens que habitaram o continente são do Paleolítico, dentro daquela ideia de caçadores, pescadores e coletores, nômades, mas também houve homens pré-históricos que já dominavam a agricultura, ou seja, o cultivo de alimentos. Aqui no nosso país, a gente tem importantes sítios arqueológicos, onde foram encontradas evidências bem antigas sobre homens pré-históricos, que datam mais ou menos de 11.500 a.C., como, por exemplo, um crânio feminino de mais ou menos 20 a 25 anos, possivelmente africano,
que tem características mais parecidas com os povos africanos, que foi batizado de Luzia. Esse crânio foi encontrado no sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e reforça a teoria do Paul Rivet, de que os homens pré-históricos e mulheres pré-históricas aqui na América do Sul podem ser mais antigos que na América do Norte, reforçando a ideia de que eles vieram diretamente da Oceania para a América do Sul. Esse crânio foi batizado de Luzia, em homenagem a Lucy, um crânio feminino bem antigo encontrado na África. Aqui também a gente tem, em relação a achados arqueológicos, os chamados sambaquis. Sambaqui vem do tupi, que significa monte de conchas. Na verdade, são grandes montes feitos de concha e areia, aonde os homens pré-históricos depositaram vários restos arqueológicos, desde utensílios, adornos, também ossadas de animais, e muitas vezes eles próprios eram enterrados nesses sambaquis. Os mais antigos sambaquis que existem no Brasil datam de mais ou menos 6.000 a.C., e os mais importantes ficam em Santa Catarina, na região de Laguna. Aqui no Brasil a gente também encontra registros rupestres ou desenhos rupestres. Esses desenhos rupestres, lembrando que rupes vem do latim, que significa rocha, que são desenhos feitos nas paredes das cavernas. Um dos maiores parques rupestres do mundo fica aqui no Brasil, na região de São Raimundo Donato, aonde foi encontradas cerâmicas que datam mais ou menos de 9.000 a.C., a cerâmica mais antiga do continente americano. Bem, eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Acesse outros áudios, tanto de história geral quanto história no Brasil, se inscrevendo no canal do YouTube Tempo de História. E siga a página do Facebook Tempo de História e a conta do Instagram. Até a próxima!